Boa noite a todos e que a paz de Deus e de Nossa Mãe Santíssima que esteja com cada um presente essa noite, que vem em busca de... O passe, né, é lógico, né, vem em busca desse recurso que a doutrina nos oferece, mas primeiro do que o passe tem a palestra, que é muito melhor, que renova nossos conceitos, nos traz o conhecimento e, lembrando Jesus, esse nos dá a liberdade das nossas dificuldades, dos nossos preconceitos, da nossa pequenez espiritual. Cada vinda aqui, como o nosso companheiro sempre fala, Lúcia, é uma sala de aula. Aprendemos um pouco. A gente vai numa prece, pedir a Deus para começarmos esse nosso encontro, essa nossa reunião, e que Ele abençoe, para que a nossa irmã possa também trazer sua palavra de luz, de conforto, para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Mãe do céu, doce, abençoada e serena, Senhora de toda a América Latina, de olhar e caridade tão divina, do amor de mãe unindo todas as raças. Mãe abençoada, Senhora desse povo tão sofrido, patrona dos pequenos e oprimidos, derrame sobre nós a sua graça. Espalhe sobre os jovens a tua luz, e ao pobre faz conhecer o teu Jesus. Senhora, e ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe. Ensina a quem tem tudo a partilhar, ensina a quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo, e faz a todos nós caminhar em paz. Derrame a esperança sobre nós, ensina o povo a não calar sua voz de amor e fervor, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e a cada um de nós da humanidade inteira faz conhecer Jesus. Senhora abençoada e divina, abençoe a nossa irmã Sueli, que vem de Babacena trazer para nós a sua palavra também, fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, e que nós todos possamos, em silêncio, acompanhar a palestra, em silêncio, tomar nosso passe, e, se for possível, em silêncio, sair com disciplina. Então a gente agradece a irmã Sueli, e a hora é sua, fique à vontade, ninguém aqui trabalha amanhã, está todo mundo de férias. Aqui atrasada, né? Onde é isso? Pode pôr comigo. Irmão? Tirar a blusa, porque agora mesmo eu estou esquentando. Ô, gente, desculpa, né, mais uma vez, mas imprevistos acontecem, né? Uma boa noite a todos. Esperamos, então, que estejam todos harmonizados, de coração aberto, para receber a mensagem que a gente preparou na noite de hoje. Nós escolhemos falar sobre uma passagem que está na Bíblia, no capítulo 8 de João, é a passagem da mulher adúltera. Todos já conhecem essa passagem, mas nós vamos dar uma certa ênfase a essa passagem, porque nós vamos nos inspirar em Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, mais precisamente no capítulo 13, onde ele vai dar o título dessa passagem de Pecado e Punição. Por isso nós escolhemos o título da noite de hoje como Pecado e Punição, que nos remete a causa e efeito. E aí nós vamos ver o desfecho dessa passagem através de Humberto de Campos, que é
que foi um escritor muito famoso e tinha toda uma poesia para escrever o que ele tinha para escrever. Nós vamos tentar reproduzir um pouco, sem nos ater a ficar lendo, porque se a gente ficar lendo, cansa as pessoas que estão assistindo a gente, mas nós vamos tentar mostrar o que Humberto de Campos veio para trazer. E ele conta para nós que Jesus estava em mais uma de suas pregações, lá na Galileia, num período de festa, num período onde eles estavam se preparando para a Páscoa. E como em todo momento onde Jesus estava, ele atraía multidões. E a multidão que ele atraía muitas vezes vinha pelo seu carisma, vinha pelos seus ensinamentos, vinha pelos milagres que ele fazia, vinha por ser o Messias prometido. E como era uma festa numa cidade, a gente sabe quando tem uma festa numa determinada cidade, atrai muitos turistas. E Jerusalém, nesse dia, estava muito cheio de turistas. Então, o aglomerado de pessoas ouvindo Jesus era ainda muito maior do que o de costume. Jesus tinha ido, então, para essa pregação com alguns de seus discípulos, e ele estava ali em meio de sua pregação, quando de repente aconteceu um alvoroço, um barulho extraordinário, onde assustou algumas pessoas que acabaram se dispersando. Jesus, então, ficou ali esperando, quando de repente chegou até ele um grupo de fariseus, trazendo consigo uma mulher, cabelos desgrenhados, olhos arregalados, mãos trêmulas. Gente, fariseus naquela época eram os doutores da lei, eram homens que gostavam de ser chamados de rabi, e eles ficavam incomodados com Jesus, porque eles achavam que estava perdendo o campo para Jesus. Na cabeça dele, por que tanta gente se encantava com aquele homem que ninguém conhecia? E eles que estavam ali já há tempos pregando, não atraía tanta gente. Aquilo incomodava eles. Não era à toa que Jesus falava que era sepulcro caiado. Por fora, muito branquinho. Por dentro, mofo, podridão. Porque os fariseus, eles tinham o hábito da religião externa. Eles tinham o hábito de falar de uma coisa e viver outra. Então, eles eram hipócritas, na opinião de Jesus. Muitas vezes nós vimos algumas passagens na Bíblia, Jesus falando de hipócritas, não é? Eram os fariseus, alguns fariseus. Então, eles foram chegando até Jesus e um deles disse para Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Manda a lei que ela seja apedrejada. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Jesus ficou em silêncio. Há quem diga que a maior lição dessa história é o silêncio. Nós vamos entender por quê. Jesus ficou em silêncio, abaixou como se estivesse escrevendo no chão. Enquanto Jesus pensa, eu quero explicar duas coisas para vocês. Primeiro, a lei do adultério era uma lei severa naquela época. A lei dizia que quem fosse pego cometendo adultério seria apedrejado em praça pública. Mas em nenhum momento a lei dizia que era só a mulher. Quem fosse pego poderia ser homem, poderia ser mulher. E ninguém pratica um adultério sexual sozinho. Então eles levaram uma mulher lá sozinha, mas com certeza ela não havia praticado esse adultério sozinha. Esse é um ponto que nós queríamos tocar. O segundo ponto é que os fariseus não estavam preocupados com o pecado daquela mulher, não. Aquela mulher, para eles, era um bode expiatório.
Eles precisavam de um motivo para chegar até Jesus e cutucá-lo com a vara curta. Eles precisavam de um motivo para chegar em Jesus, despertar aquela multidão e testá-lo. E eles falaram, essa mulher pega em adultério é uma boa pedida. Porque se a gente fala para Jesus, essa mulher foi pega em adultério, manda a lei que ela seja apedrejada. Se Jesus fala apedreja, ele está indo contra a sua própria pregação. Porque o que Jesus ensina? Amor, caridade, justiça, bondade. Então, se ele fala, manda pedra, ele está indo contra aquilo que ele prega. Então, ele é um falso profeta. Essa era a ideia dos fariseus. Mas se, por outro lado, Jesus não manda apedrejar, ele está descumprindo a lei de Moisés. E se ele descumprir a lei de Moisés, ele pode até ser preso. Foi até o que aconteceu com ele. Então, de qualquer jeito, eles queriam pegar Jesus. Jesus estava naquela situação. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se ele falasse apedreja, ele estava encurralado. Se ele falasse perdoa, ele estava encurralado. E é por isso que ele abaixou em silêncio e começou a escrever na terra como se estivesse pensando. E ele pensou um pouquinho, depois ele levantou, olhou para aqueles homens que ali estavam, diante daquela mulher trêmula e com medo, e ele disse, quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nesse momento, Jesus coloca em cada um a responsabilidade do julgamento. Nesse momento, Jesus não toma decisão nenhuma. Ele leva cada um que ali estava pronto, com uma pedra na mão, a pensar nas suas próprias atitudes. Porque quem de nós nunca cometeu um erro? Quem de nós se acha no direito de pegar uma pedra e tampar em alguém porque ela errou? É claro que nós já falamos várias vezes em outros estudos que as nossas pedras nos dias de hoje são diferentes. As nossas pedras é o nosso celular, que muitas vezes a gente filma para jogar nas redes, a gente tira foto para jogar nas redes, a gente arruma 1001 coisas para fazer nas redes sociais, cuidando da vida dos outros e esquecendo da nossa própria vida. Na verdade, nós não somos muito diferentes daqueles fariseus. Nós apenas não temos pedras nas mãos, mas nós temos a maledicência deles. Porque na maioria das vezes, quando surge um assunto que compromete a vida de alguém, nós somos os primeiros a fazer um comentário maldoso. Nossa, você viu fulano? Já pensou? Meu Deus, você viu? Fulano matou ciclano. E a gente vai fazendo um comentário atrás do outro, a gente vai se achando no direito de julgar o outro, feito coisa que nós não erramos, que nós fazemos tudo certinho e podemos cumprir a lei do apedrejamento. Então, quando Jesus, ele coloca na responsabilidade de cada um o veredito, ele fala, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, ele está dando a oportunidade de cada um fazer o auto-julgamento. E aí o que a gente faz? A gente não quer se comprometer. Se eu estou no meio do grupo, eu meto a língua, que é assim que a gente é. Mas sozinho não vou falar não, depois eles vêm em cima de mim, eu vou ter que responder sozinho. Não é assim que a banda toca? Então o que aconteceu com aqueles fariseus? Segundo a história, foram saindo um a um, dos mais velhos aos mais novos. Segundo os entendidos, dos mais velhos aos mais novos, porque os mais velhos têm mais discernimento. Os mais velhos têm uma capacidade de entendimento melhor.
Então, quando Jesus faz aquela proposta de quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, e o mais velho percebe que se ele é um homem cheio de erros, ele não tem o direito de apontar dedos para o outro, ele vai saindo, os outros vão percebendo que se ele vai, eu também vou, porque nós somos acostumados a fazer o julgamento em grupo. Se está todo mundo comentando na internet, se está todo mundo jogando nas redes, eu também posso, porque está todo mundo fazendo. Mas a partir do momento que ninguém faz, eu fico quietinho, porque senão vai sobrar para mim. Que é assim que a gente faz, não é isso mesmo? Então, Jesus percebe o silêncio daquele momento que muita gente já havia se dispersado pelo medo de quando chegaram os fariseus alvoroçados. E de repente ele percebe um silêncio maior, porque foram saindo um a um. Ele levanta, olha para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? E ela, ainda muito assustada, maneja a cabeça negativamente e fala: não, Senhor. E ele toca no ombro dela e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Outra coisa que a gente precisa lembrar, que quando a gente está no meio da multidão fazendo uma fofoca, quando a gente está no meio dos amigos falando mal da vida alheia, muitas vezes a gente nem quer o mal do outro, mas a gente adora ver o circo pegar fogo. A gente adora tirar lenha na fogueira. E é por isso que a gente participa da farra. Porque a gente fala: não, é isso mesmo, é isso mesmo. E o Livro dos Espíritos, lá na questão 640, ele vai nos dizer o seguinte: aquele que não pratica o mal, mas se vangloria com o mal, é como se tivesse praticado. Então, veja bem, a gente não faz o mal do outro, mas se a gente vibra com o mal, é como se a gente estivesse praticando o mal. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com comentários maldosos da vida alheia, com atirar pedras, sejam elas físicas ou morais. Porque comentários a gente faz, gente. Ninguém é santo que não faz um titizinho. Todo mundo faz. Agora, o que a gente precisa se perguntar: esse comentário que eu estou fazendo não está prejudicando ninguém? Eu não estou levando uma pessoa a falir na vida por causa dos meus comentários maldosos? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, quando Jesus fala com essa mulher: eu também não te condeno, vá e não peques mais, segundo Humberto de Campos, ela sai dali embriagada pelo amor do Mestre. Ela sai dali encantada, porque até então jamais alguém a havia tratado com tanto respeito. Na Bíblia, quem já teve a oportunidade de ler essa passagem, sabe que ela termina ali: vá e não peques mais. Alguém já viu na Bíblia uma continuação dessa história? Alguém que já leu essa história aqui? Por favor? Alguém já leu? Tem continuidade ou é só isso mesmo? Para por aí, não é? Chega em casa, abre o Evangelho de João, capítulo 8, e leia essa passagem. Vocês vão ver que vai terminar no vá e não peques mais. Zé Fini. Só que Humberto de Campos, através dos arquivos espirituais, ele vem trazer uma certa continuidade para nós. E ele conta para nós que quem ficou perdidinho com essa atitude de Jesus foram os discípulos que estavam lá na praça com ele. Tinha uma meia dúzia de discípulos. E diz que um comentou com o outro: nó, velho, assim que eles falam, né? Jesus é louco. Como é que ele me dá uma dessa? Deixar aquela mulher ir embora? Ele está descumprindo a lei, isso não vai prestar. E eles ficaram preocupados. E aí João, o discípulo mais novo de Jesus, ele tinha apenas 17 anos, ele vai lá conversar com Jesus. E ele chega até Jesus e fala assim: mestre,
por que o Senhor não condenou aquela mulher de vida infame? E Jesus, sorrindo, olhou para João e fez a seguinte pergunta que nós devemos nos perguntar toda vez que a gente ficar tirando pedra. Jesus falou para João assim: João, o que te leva a querer condenar essa mulher? Acaso tu conheces ela? Já viveu a vida dela? Sabes pelo que ela passou? Tem ideia do que levou ela a se prostituir? O que te dá direito de julgar a vida dela? E é o que a gente precisa se perguntar todas as vezes que nós estivermos julgando a vida alheia. Porque muitas vezes a gente se acha no direito da vida do outro, mas a gente não sabe o que o outro está passando. A gente não sabe o que leva uma pessoa a se drogar, a gente não sabe o que leva uma pessoa a se embebedar, a gente não sabe o que leva uma pessoa, às vezes, a ter um amante, porque é muito fácil tirar a pedra, sejam elas físicas ou morais. E Jesus pergunta para João: acaso tu a conheces? E João, meio nervoso, mas também preocupado com Jesus, insiste: mestre, mas ela errou. E manda a lei que a gente tem que pagar ceitil por ceitil quando erra. E Jesus, sorrindo de novo, olhou para João e disse: João, meu filho, eu não estou dizendo que ela não errou. Mas quem está livre de errar aqui na terra? Olha a pergunta de Jesus. Quem está livre de errar aqui na terra? Um erro, João, ele acontece para muita gente. Juízes, empresários, homens do dinheiro, políticos, Jesus falando, vivem errando. E, no entanto, eu não vejo seus acusadores. Se é para condenar, se é para tirar pedra, que seja para todos. Porque um erro é sempre um erro, não importa quem o praticou. Olha a lição aí para nós, gente. E ele ainda fala: a hipocrisia, João, segue impune, enquanto nós atiramos pedras no sofrimento. Porque nós vamos condenando pessoas que a gente não conhece, nós vamos condenando pessoas que não têm como se defender, nós vamos condenando pessoas de baixo nível cultural ou social, e quando é os políticos a gente aplaude. Ah, vou votar no fulano porque ele é bambambam, não importa se ele é corrupto, não importa se ele está fazendo mal para uma minoria, porque eu gosto dele, pronto, e acabou. Mas condenar o Zé da esquina, nós somos capazes, porque o político vai nos dar tudo que a gente quer, não é assim que acontece? Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos julgamentos, porque a gente aplaude quem não deve ser aplaudido e condena quem não deve ser condenado. A hipocrisia permanece impune enquanto atiramos pedra no sofrimento. Vejam bem, foi Jesus falando, pelo menos foi Humberto de Campos que contou isso para mim ali no livro Boa Nova, capítulo 13, se alguém quiser conferir. E ele fala isso. E ele vai continuando toda uma história com João. João estava apenas tentando defender Jesus, com medo de Jesus ser preso por descumprir a lei, mas Jesus não tinha essa preocupação, porque Jesus estava aqui para dar testemunho da verdade. Jesus estava aqui na terra para fazer o que tinha que ser feito independente da lei. Se a lei estava errada, ele não ia cumpri-la. E assim ele foi. Livre de disse-me-disse, livre de qualquer coisa, ele foi cumprindo a lei da melhor forma que ele pôde. Então, gente, o que a gente precisa entender é que a lei de Deus, ela é para todos. E nós devemos deixar que Deus se preocupe com os erros alheios. Que Deus dá a condenação certa,
Deus dá a punição certa, Deus traz a lição correta para cada um. O que Deus quer de nós, que nós vigiemos a nós, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. E deixa de encargo para Ele, porque é esse o trabalho. E Jesus fala para João assim: João, o mundo é uma grande escola. Aqui não é lugar de espíritos perfeitos. Somos todos aprendizes procurando acertar de erros cometidos em vidas passadas. Então nós temos que ter condescendência com os erros alheios. Aqui também, João, é um grande hospital, onde as nossas doenças são os nossos erros. As nossas doenças é a nossa maledicência, é o nosso ódio, é o nosso ciúme, é a nossa maneira de olhar para o outro e achar que o outro é menor que a gente. Essas são as nossas doenças. E o que vai nos curar de tudo isso é o Evangelho de Jesus, porque ele é o grande remédio para nos curar de todos os males. Jesus, ele via em cada pessoa qualidades. E quando ele liberou aquela mulher, vá, minha filha, e não voltes a pecar, ele via qualidades nela e ele sabia que ela tinha condições de recomeçar a vida dela. E ele vê qualidades em todos nós, ao contrário de nós, que quando vemos um viciado, para nós é um bandido. Quando vemos um alcoólatra, para nós é um vagabundo. Se vemos um pedinte, é um folgado. Se vemos um depressivo, é um fraco. Porque a gente julga pelas aparências. E a gente não sabe as dores. A gente não vive a vida dessa pessoa. Então a gente precisa aprender a ver qualidades como Jesus. Porque ele mesmo disse para nós: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de bondade. Porque quando nós começarmos a olhar para as pessoas com um olhar de bondade, nós vamos irradiar luz por onde quer que nós passarmos. Foi esse o ensinamento de Jesus para nós. Depois desse diálogo com João, Jesus convida João a ir para casa descansar. João era um discípulo apaixonado pelo mestre. E depois daquela conversa com o mestre, mais apaixonado ele ficou. Como pode um homem trazer tantos ensinamentos assim? Pois bem, engana quem pensa que a história acabou aqui. A gente ainda está no meio dela, né? Jesus foi para casa com João, mas essa é a beleza da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem a característica de trazer para nós, através, como nós dissemos no início, dos arquivos espirituais, a continuidade da história. Vocês não têm curiosidade de saber o que aconteceu com aquela mulher, não? Porque senão a novela vai ficar partida, né? Não ficou? Vai, não peques mais. O que será que se deu com ela? Vocês querem saber? Então agora... Hein? Também, beleza, está no caminho, ótimo, isso aí. Nós vamos agora para Divaldo Franco, no livro Nos Caminhos de Jesus, Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. Essa é a beleza da doutrina espírita. Nos arquivos espirituais, pega a história por completo e, através da psicografia de grandes médiuns, traz para nós. E a Amélia Rodrigues, então, vai contar para nós que naquele mesmo dia, aquela mulher, ela estava muito pensativa, mas estava decidida a dar um novo rumo à sua vida. Ela, então, naquela mesma noite, foi procurar Jesus na casa que o acolhia. Chegou lá, bateu na porta. Quando Jesus abriu a porta, ela experimentou novamente toda aquela sensação de ser invadida por uma luz, por um respeito maior. E quando ela olhou para Jesus,
A primeira coisa que ela disse: perdão, Senhor, se vim perturbar a vossa paz. E Jesus, muito solícito, falou para ela: a verdadeira paz está dentro de cada um. Pode falar que eu vou te ouvir. E a mulher adúltera, então, começa a falar para Jesus. Gente, se eu ler algumas coisas, primeiro é porque eu não consegui guardar tudo. E segundo é para não perder a essência da história em si, tá? Aí ela diz assim para Jesus: sinto-me desesperada. Depois do ocorrido na tarde de hoje, estou sem rumo. Não sei o que vou fazer da minha vida. Lutei muito antes de cair. O homem que me seduziu rondou meus passos incansavelmente. Tentei resistir, mas tive uma vida muito solitária. Logo que me casei, essa parte é muito importante, viu, gente? Logo que me casei, meu marido passou a sair todas as noites com os amigos. Qualquer semelhança aqui, viu, gente? É mera coincidência. Não precisa colocar a carapuça, não. Mas aí ela diz: logo que me casei, meu marido começou a sair todas as noites com os amigos para bebedeira, para o futebol, com meretrizes, curtindo a vida, e eu me sentindo uma mulher solitária. Não tinha ninguém por mim. Lutei, mas a solidão tomava conta de mim. A carência falou mais alto e acabei cedendo aos encantos daquele que percebia que eu era uma presa fácil. Então é aquele negócio, né? Quem não dá assistência, abre concorrência. Então é muito perigoso os maridos aí ficar deixando a mulher sozinha para ir para o futebol à noite, ficar deixando as esposas sozinhas para ir para lá e para cá com as bebedeiras de amigos, porque quem não dá assistência abre concorrência. Foi o caso da mulher adúltera. Ela estava sozinha, ela tentou não cair em tentação, mas tinha um lobo mau de olho nela, tinha alguém de butuca nela, que começou a rondar-lhe os passos. E percebendo que ela era carente, ele foi seduzindo ela aos pouquinhos. E ela foi explicando isso para Jesus, que por mais que ela não quisesse cair em tentação, a solidão falou mais alto, a carência falou mais alto. E ela acabou cedendo. E ela disse assim: alguém que percebeu que eu era uma presa fácil. Por quê? Porque os malandros estão de olho. Se ele vê que o outro está carente, ele dá um jeitinho. Isso não é só para sexo, não, gente. Se a gente deixa um carro de qualquer maneira na rua, se a gente não fecha a nossa casa direito, se a gente não cuida dos nossos filhos, tem sempre um lobo mau querendo catar. E a gente precisa ter muito cuidado. É por isso que Jesus fala da vigilância, que ao invés da gente vigiar a vida do outro, vigiar a nossa própria. Porque muitas vezes a gente preocupa-se tanto com a vida do outro que esquece da nossa vida. E é aí que a banda toca. E aí ela diz assim para Jesus: olha, não julgo aquele homem. Eu sim fui fraca, me deixei levar pelos desejos da carne, o que resultou na tragédia de hoje. Agora estou aqui tentando justificar o injustificável. Estou abandonada, desprezada, sem lar, sem ter para onde ir. Meu marido e nem meu pai me recebem mais. Estou desesperada. Por favor, Jesus, me ajude. Jesus, então, acabando de ouvir aquela mulher, ele diz para ela: filha, as primeiras coisas que você deve ter: paciência e fé em Deus. Paciência para enfrentar o que está por vir. E fé em Deus para você vencer. Jesus fala para ela: o que os outros pensam de ti não importa.
As pessoas são assim mesmo. Gente, não são palavras minhas. É de Amélia Rodrigues. As pessoas são assim mesmo. Logo, logo surge um outro assunto e elas esquecem o seu. Dê tempo ao tempo e você verá que tudo vai voltar ao normal. E é assim mesmo, né? A gente comenta um assunto hoje, a gente fala, fulano falou com ciclano, fez isso, fez aquilo, a gente fala, pareceu um outro, a gente esquece aquele e começa. Isso é na política, isso é na religião, isso é na vida em si. A gente vai esquecendo um assunto em detrimento de outro. Aí ele fala, a memória do povo é fraca, passa logo. Daqui a pouco surge um novo assunto e eles esquecem de você. Porém, é necessário ter paz na sua consciência para seguir em frente. E aí ela diz, mas Senhor, para onde eu irei agora? E Jesus fala com ela, realmente, por hora, você está só. Mas com muita paciência você vai descobrir como recomeçar a sua vida. A gente deduz aqui, ninguém falou nada, mas agora é por minha conta, que ele aconselhou ela a ir para alguma outra cidadezinha e recomeçar a vida. Isso é coisa minha, viu, gente? Não está no livro, não. Mas eu deduzi isso. Por quê? Porque ele ainda fala para ela assim, todo aquele que se levanta da queda e encontra apoio na fé e na luta para firmar-se, Deus não desampara. Olha que lição bonita. Se você está com um problema sério, se a sua vida está desandando, mas você não perder a fé e com muita garra e paciência você se erguer e falar, não, eu vou dar um jeito na minha vida, Deus te dá o caminho. Que coisa boa, não é isso? Aí ela fala assim com Jesus, permita então, mestre, que eu te siga, dê-me a tua bênção. E ele fala assim, vá filha, não sofras mais. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Todos que se arrependem e buscam melhorar, jamais estarão sós. Olha que lição boa para nós. Se a gente teve um deslize, se a gente cometeu alguma coisa de errado, mas a gente arrepende e quer recomeçar, Deus nos dá a mão, basta a gente querer. Onde quer que vá, eu estarei contigo, Jesus falando para ela. E a luz da verdade e do bem brilhará à frente, iluminando o teu caminho. Que lição bonita, né? 10 anos se passaram. E aí nós vamos encontrar essa mulher na cidade de Tiro, que é uma cidade próxima a Jerusalém, numa casinha humilde, simples de bens materiais, porém rica de amor. Lá ela recebia pessoas leprosas, doentes, pessoas que não tinham para onde ir, e ela cuidava das feridas, tratava com alimentos, ungüentos, e falava de Jesus para eles. Esse era o trabalho dela. Por causa disso, ela era querida e admirada por todos daquele lugar. 10 anos depois. Só que alguma coisa ainda apertava seu peito. Onde andará aquele companheiro daquela época? E ela tinha no peito aquela tristeza daquele dia, porque embora ela tinha errado, ela não fez por maldade, ela não fez por falta de amor, mas fez por carência. E certa tarde, ela estava lá cuidando dos seus afazeres, quando de repente entraram no recinto dela alguns viajantes com um homem desfigurado, corpo coberto em chagas, barbudo, maltrapilho, irreconhecível. Ela mandou que entrasse, passou dias cuidando daquele homem, cuidando das feridas, cuidando de todos os seus males, trabalhando para que ele se recuperasse, dando caldo reconfortante, até que uns dias depois ela foi percebendo
que ele já estava recobrando os sentidos e que ela já podia falar de Jesus para ele. E quando ela começa a falar de Jesus para ele balbucia as seguintes palavras: esse rabi de que a senhora fala é o mesmo que foi crucificado há pouco tempo em Jerusalém? E aí ela responde: é ele mesmo, meu amigo. Morreu por nós, mas jamais nos abandonou. E aí ele fala assim com ela: mas como você pode afirmar que os ensinamentos desse rabi são verdadeiros? Você o conheceu? E aí ela responde assim: sim, certa vez eu tive a oportunidade de ser salva por ele. E aí o homem vira para ela e fala assim: eu também o conheci, mas não tive a mesma sorte que você. Ao contrário de você, ele me ignorou. Eu o detestei. Saí de perto dele com raiva, cheio de amargura. E aí ela fala assim para o homem: mas o que lhe fez sair de perto dele com tanta amargura? Um homem tão bom. É difícil de entender, né? Como é que você sai de perto de Jesus com raiva. E aí ele fala assim para ela: é que certa vez ele salvou minha mulher do apedrejamento por ter me traído. Ele não me conheceu, mas eu fiquei muito revoltado de ver ele salvá-la. Saí de lá para ninguém me ver, cuspindo fogo. Ele não me deu uma palavra de consolo. Mas como que ele daria o consolo para ele se ele não se apresentou? Como que nós queremos que Deus nos ajude, que Jesus nos salve, se a gente não busca Jesus? Como que nós queremos que Jesus nos dê a mão, se a gente só reclama e não faz nada para que Jesus perceba que nós estamos precisando dele? Então é preciso que a gente entenda que Deus, Jesus, estão prontos a nos dar a mão. Mas nós temos que nos fazer entender. Nós temos que mostrar a nossa necessidade. Não vos esqueçais de orar sempre, porque é através da prece que nós vamos conseguir isso. E aí ele fala assim para ela: passei o resto dos meus dias sofrendo, com muita revolta. Sequer me dei conta que eu fora culpado de tantas coisas. Passado muito tempo, eu percebi que fui injusto com a minha mulher, que havia deixado ela muito só e que eu tive grande culpa nos erros dela. Em vão, procurei ela por toda parte e não a encontrei. Mais revoltado, me entreguei ao vício, à bebida, à orgia, acabei desempregado, doente, e hoje estou aqui, nessa casa de caridade. Ela, embargada pelas emoções, com os olhos cheios de água, reconhece naquele homem o companheiro de outrora. Sem revelar quem ela era, ela afaga aquele homem e fala assim para ele: o arrependimento, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para que nós possamos nos reparar de qualquer erro. Deus é amor e por isso mesmo nunca fica longe daqueles que o querem e buscam. Com certeza, meu irmão, eu e você já o encontramos. Bonita a história, né? Agora ela teve um final, né? É uma história muito bonita e realmente a gente não tinha, né? Eu, pelo menos, antes de fazer esse estudo, eu não sabia que a história era assim tão completa.
Para mim era só no vai e no pex mesmo. Mas teve uma história muito bonita e que traz para nós grandes lições, né, gente? E a conclusão que a gente tira da lição da noite de hoje é que só o amor liberta. Só Ele é capaz de curar as nossas feridas. Feridas estas causadas pelos nossos tropeços, pelos nossos erros. Feridas essas que muitas vezes somos nós que causamos. E apontamos dizendo que foi a mãe, ou foi o pai, ou foi o irmão, ou foi o filho, ou foi o sócio, ou foi a empregada, ou foi a namorada. A gente está sempre culpando alguém dos nossos próprios erros. Mas com certeza, quem causa as nossas próprias feridas somos nós mesmos. Mas a lição que nós podemos tirar de hoje é a lição do silêncio para pensar antes de agir. A lição de que devemos tirar as mágoas de lado, porque a mágoa não deixa a gente seguir. A mágoa corrói a gente mesmo. Quanto mais mágoa nós temos, mais sofrimentos a gente tem também. Então, quando a gente tira de nós a mágoa, a gente consegue ter aquelas duas coisas que Jesus nos aconselha: paciência e fé em Deus, para seguir, para recomeçar. Porque só o amor cobre uma multidão de pecados. Só através do amor nós vamos conseguir reparar todos os erros de nossa vida e conseguir dar um passo a mais. Lembrando que todos os dias, em algum ponto, a gente erra. A gente tropeça. A gente não erra só porque quer, mas muitas vezes a gente erra. Então, sejamos mais indulgentes com os erros alheios. Tenhamos um pouco mais de compaixão antes de dar um clique no celular, antes de ficar tirando foto e vídeo e jogando. Viu aqui, fulano? Tá vendo, ciclano? Tá vendo como é que é isso? Porque eu não me canso de falar. O nosso celular hoje é a nossa pedra mais felina. E é ele que muitas vezes nos leva à perdição. Usemos o celular para as coisas boas. Usemos o celular para fazer uma campanha de doação, seja de alimentos, seja de dinheiro, seja do que precisar. Usemos o nosso celular para caridade. Dá muito certo. Manda mensagens boas, manda mensagens de otimismo. Busca no YouTube, onde quer que seja, mensagens gostosas de se ler, de se ouvir. E se foi bom para você, divulgue. Use o seu celular como uma ferramenta do bem e não como uma pedra para atirar em alguém, tá? Essa é uma das coisas. Porque nós não podemos esquecer que todos os dias nós somos abençoados com a vida. Todos os dias nós temos a oportunidade de acordar e renascer. O sol brilha para todo mundo. Então que a gente aproveite isso na nossa vida, lembrando do que Jesus falou para aquela mulher, que sirva para cada um de nós. Onde quer que a gente vá, Ele estará conosco. E a luz da verdade estará à frente, iluminando o nosso caminho. Porque a vida, meus irmãos, ela é como um eco. E se a gente não gosta do que está recebendo, nós temos que prestar atenção no que nós estamos transmitindo. Certa vez, um pai estava passeando com o filho nas montanhas. E, de repente, o menino caiu e machucou. Quando ele caiu e machucou, na beirada do precipício, ele gritou: "Ai!" E uma voz lá de baixo respondeu: "Ai!" O menino, sem entender, gritou: "Quem é você?" E o eco respondeu: "Você!" E o menino, mais nervoso ainda, falou: "Covarde!" E o eco respondeu: "Varde!" E o menino, mais nervoso, que ele não sabia quem estava rindo dele, debochando dele, olhou para o pai e disse: "Pai, o que é isso?" E o pai fez um sinal para o filho, foi na beira do precipício e gritou: "Eu te admiro!" E o eco respondeu: "Admiro!"
E o pai continuou: você é bom! E o eco respondeu: você é bom! E aí o pai olhou para o filho e falou: meu filho, dizem que isso é eco, mas isso não é eco, é a vida. Ela vai te trazer de volta tudo que você der para ela. Então, mais uma vez, se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que você está dando. Porque na maioria das vezes é a vida te devolvendo de volta tudo que você faz para o outro. Meus irmãos, essa foi a mensagem que a gente queria trazer para a noite de hoje. Esperamos de coração que tenha trago uma mensagem satisfatória, que tenha valido a pena o aprendizado da noite e que a gente possa levar conosco toda a lição de hoje de Jesus, lembrando que Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro e Ele estará sempre à frente, iluminando o caminho das ovelhas que querem avançar, mesmo que tenham errado. Então, muito obrigada pela oportunidade e, mais uma vez, desculpa pelo atraso. Boa noite a todos.